Olá a todos os investidores Ricamente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui nesse canal, o nosso Richly Channel, o canal Ricamente aqui. Eu me chamo Flávia, eu sou a fundadora aqui do canal Flávia Ricamente e olha só, se você já está aqui comigo nesse vídeo, eu já falo que eu não vou romantizar para vocês aqui não, eu vou te entregar um passo a passo do absoluto zero para você se tornar um investidor ricamente, tá? Mesmo que você seja totalmente iniciante, não importa o seu ponto de partida. Então percebam, o vídeo nem começou e já tem conteúdo aqui rolando. Eu vou te dar o passo a passo de uma forma talvez que eu nunca falei, eu nunca vi falada por aí, de se tornar um investidor, tá? Por isso que eu tô falando que o conteúdo já começou aqui. É como do absoluto zero se tornar um investidor ricamente, o que é bem diferente de apenas começar a investir ou entender de alguns produtos isoladamente e aquilo não te leva para frente, né? Não te leva adiante. A maioria acaba desanimando, desistindo, achando que é tudo muito complicado para entender e que essa realidade de se tornar um investidor ricamente não é para você ou não é para todos, ok? Então seja muito bem-vindo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve, deixa seu curtir aqui, coloca algum comentário, né, na sequência do vídeo aí se fizer sentido para vocês e no final fique bem à vontade para compartilhar, para fazer essa semente do conhecimento aí e do combate à ignorância financeira prosperar, beleza? Antes de eu falar, né, quais são esses passos aí para você sair do absoluto zero e se tornar um investidor ricamente, eu quero contextualizar aqui, porque isso vai ser muito importante, o porquê que eu decidi fazer esse vídeo de uma forma totalmente disruptiva, talvez no contrassenso aí mesmo do que a maioria faz. E surgiu de um post que eu fiz nos meus stories, vou até resgatar esse post aqui, seguido de uma pergunta, de uma dúvida de uma seguidora que contribuiu para eu colocar a minha cabeça para funcionar no lugar da cabeça, da pergunta que essa seguidora muito interessada, né, em evoluir me fez, tá? Então foi assim que surgiu a ideia de fazer esse vídeo nesse formato aqui. Vocês vão perceber, vocês vão surpreender com esses 10 passos aqui que são completamente vida real, são como se fossem segredos aí velados que ninguém nunca fala, né? Eu pelo menos nunca vi ninguém falando dessa forma. Nos meus vídeos aqui, todos aqui no canal, são mais técnicos, né? São mais de conteúdo, de informação técnica, de conceito, de produtos de investimentos, mas nem sempre é isso que ajuda. Então vocês vão perceber por que esse passo a passo aqui é realmente diferente. E o post que eu fiz aqui pra gente contextualizar e entrar logo nesses passos para você se tornar o investidor ricamente, absolutamente do zero. O post que eu fiz diz respeito a uma compra de um papel, vou até resgatar aqui, foi um dia que eu fui nas lojas Renner, né, eu posso falar, porque eu imagino aqui que vocês todos consigam imaginar o que é umas lojas Renner, né, espalhadas aí por todo o Brasil. Então eu estive nas lojas Renner, fui fazer compras lá e eu me remeti às lojas Renner como se eu estivesse indo lá fazer um investimento, né, porque as lojas Renner é uma empresa listada na bolsa. E se eu sou sócia, se eu tenho esse papel Lojas Renner, a partir do momento que eu gasto lá, que eu coloco o meu dinheiro lá, eu estou investindo num negócio que, em certa participação, é meu, né? É assim que eu enxergo. E aí eu fiz, na verdade, nesse dia a compra nem aconteceu, vou resgatar, vou pedir meu super editor para colocar aqui, ó. Então aqui foi a minha tentativa de fazer compras nas lojas Renner, e aqui foi o que eu realmente fiz com as lojas Renner. O que eu fiz nesse dia? Eu voltei para casa sem comprar, porque estava na pandemia, não podia experimentar e acabei comprando ações das lojas Renner. E reforço aqui que isso não se trata de nenhuma recomendação de investimento, mas vocês vão entender onde é que eu vou chegar. Então nesse dia, enfim, esse é só o contexto, tá? A informação que menos importa é sobre o fato de lojas Renner. Não é sobre isso que eu vou te falar aqui, não é assim que eu vou te ensinar a se tornar um investidor. Mas o fato é que nesse post, nesse dia a lojas Renner estava custando lá R$39,60, alguma coisa, cada cota, cada ação, né? Cada cota negociada desse grupo, desse conglomerado inteiro que são as lojas Renner, estava custando R$39. E aí eu comentei o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo, como que eu me sentia sócia, dona daquilo um pouquinho, e falei que assim como eu faço, qualquer pessoa pode fazer, que inclusive, né, eu perguntei, você sabia que com R$40 você também pode se tornar sócio? Vou deixar esse post aqui para vocês. E aí, gente, foi isso, foi partindo desse post então, que uma seguidora me fez a seguinte pergunta, ela falou assim, como que faz, ela falou assim, Flávia, como que faz para começar a investir? E aí, claro, né, então aqui, ó, tá aqui a pergunta dessa seguidora, como que faz para começar a investir? Então, quer dizer, ela estava se referindo sim a esse post, né, porque ela respondeu exatamente em cima desse post, falando que qualquer um poderia comprar com R$40 uma ação de uma empresa, exemplo, lojas Renner,
E aí eu falei, eu não tenho como responder isso para ela sem saber exatamente onde ela tá, que momento que ela tá, se ela já investe, ela já tem reserva de emergência, até que ponto ela entende, né? Porque responder que é só abrir conta na corretora e abrir o home broker, ir lá e comprar, ter R$40 e comprar, seria muito fácil. Então eu dei esses passinhos para trás, procurei entender mais, né, do momento que ela estava, para então orientá-la, né? E ela me contou depois, que a gente acabou conversando, que o que despertou esse interesse em perguntar foi realmente alguém falar que sabia que você também com R$40 pode comprar, beleza? E foi daí que eu comecei a pensar quais são os passos para trás para eu ajudar essa investidora não só a comprar, porque é isso, gente, só comprar é muito fácil. Mas o que é alguém que não entende, que não sabe o que está fazendo, que não sabe o que é bolsa de valores, que não sabe como que esse mercado, que esse sistema funciona, né? Essa entidade, esse organismo de renda variável de bolsa de valores funciona, como que eu posso deixar ou orientar que alguém simplesmente faça isso, que eu só responda isso? Não, é só abrir uma conta na corretora, ter R$40, abrir o home broker, ir lá e comprar, né? Pagar uma taxa de corretagem ou não e comprar. Não é só isso, eu não tenho o direito de ser negligente assim com a saúde financeira, então eu quis pensar passos para trás. Então por isso que tem esse formato aqui bem vida real, tá? Bem ser humanamente mesmo, que é o que somos, né? Por quê? Porque o objetivo é se tornar um investidor. E não comprar uma renda fixa, e não colocar um dinheiro na poupança, e também não comprar uma ação, um papel qualquer lá sem saber o que está fazendo, beleza? Ó, já gastei 6 minutos aqui, já investimos juntos aqui 6 minutos do nosso tempo. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo que o tempo é um ativo, é uma moeda de valor, você não pode colocar o seu tempo, a sua atenção em qualquer coisa, mas sim, foi importante eu investirmos aqui esses primeiros 6 minutos aqui do nosso vídeo para contextualizar, para falar a gente está falando de pessoas, né? Antes de investidores é de pessoas, então para se tornar um investidor, essa pessoa tem que começar a pensar diferente para se tornar um investidor ricamente. Então vamos lá, olha só. Foi assim então que nasceu esse formato, tá? Esse formato bem disruptivo, bem no contrassenso mesmo dessa parte técnica, desse monte de letrinha difícil, de passo a passo aí que você olha, pega uma dica solta, pega outra ali, começa, aplica, se machuca, desiste, não faz sentido e não dá sequência, né? E se tornar um investidor, eu falo que é um caminho que só tem ida, não tem volta, porque é tão bom, faz tanto sentido. A nossa vida financeira acompanha a gente para sempre, até o fim da vida, sabe? Se você não precisar mais da sua vida financeira, só pode ser por 2 motivos. Ou porque você realmente bilionarizou, né, e não precisa mais se preocupar, nem cuidar, mas até assim, até para cuidar, até que se bilionarizar, você vai precisar cuidar, ou então você morreu, né? Aí realmente sua vida financeira também encerrou, beleza? Então foi esse aí todo o sentido. Então olha só qual que é o passo 1, e já no passo 1 aqui eu vou também enriquecer e ilustrar de onde que eu tirei essa filosofia, esse sentido aqui, ó, de analisar o investidor, antes dele ser investidor, analisar ser humanamente, como que ele pensa. Olha só, passo número 1 é que as pessoas precisam se acostumar a ver o dinheiro parado. Gente, simplesmente é um desafio sim. Por que as pessoas não investem, não poupam, não evoluem no seu se tornar investidor e ver aquilo crescendo? Porque parece que coça, parece que a pessoa tem a meta. Ter um dinheiro parado significa ter que gastar, significa ter que até inventar um imprevisto, um motivo, uma aquisição, um desejo muito importante para gastar. Então, eu percebi que o primeiro motivo que as pessoas não evoluem é justamente não ter o hábito. E isso é um hábito, não é culpa de ninguém não, é um hábito, são padrões de repetição. Talvez é o que seus pais faziam, seu pai fazia, sua mãe fazia, de repente seu pai forçava mais para reservar, mas a sua mãe tudo para ela dava um sentido de vamos viver, a vida é hoje, a gente está precisando disso, a gente merece isso. Então aquele dinheiro ele nunca ficava quieto, confortável. Então o que eu percebo é que as pessoas, a maior dificuldade do brasileiro ou dos nossos seres humanos aqui em perceber o sentido mesmo de se tornar um investidor é se acostumar a ver dinheiro parado. Saber que aquilo lá não importa, não vai tornar sua vida melhor nem pior, não. Aquilo tem um sentido, não tem que coçar para ter meta e objetivo de gastar, de se empolgar e de fixar, ter mais apego no materialismo. Nossa, aquele dinheiro está lá parado, R$500, R$1.000, R$5.000, R$50.000, eu poderia estar usando ele aqui para aquilo. Não, esquece. Tá vendo como é que parte do comportamento, do mental? E agora sim eu vou ilustrar de onde que eu tirei isso. Eu tenho um exemplo aqui da minha vida, né? Um exemplo muito pessoal que me fez justamente me remeter a isso, me lembrou essa história, essa vivência, essa experiência mesmo com relação à mudança de mentalidade, tá? E é só uma análise, não é uma crítica, não é um apontamento, é sabendo que é assim, infelizmente ou infelizmente, que o nosso cérebro foi programado. Só que a gente pode reprogramar os hábitos. Tudo que a gente faz hoje por hábito, a gente
faz porque tem o hábito de fazer. Tudo aquilo que a gente não faz também, a gente faz porque a gente não tem. Tudo aquilo que a gente também não faz, a gente não faz porque a gente não instalou os hábitos de fazer. Então, esse exemplo real que eu quero trazer é o seguinte. Eu tive um namorado, né, um ex-namorado aí alguns anos atrás, e a mentalidade financeira do casal era bem diferente. Então, assim, era até no início de namoro, eu não compartilhava a vida financeira com ele não, né? Todo mundo já sabe aqui que eu sou uma pessoa que invisto desde os 20 anos, sempre tive reservas, me familiarizei com esse universo sim, em função dos bancos, né? Atendia clientes clientes investidores desde novinha, desde os 20 anos, então eu sempre tive reservas, eu me acostumei, era normal, sabe? Assim, não era luxo, eu não me sentia melhor, era fazer parte normal da minha vida sempre ter uma reserva. Eu podia deixar de fazer programas que eu não mexia na reserva, eu podia passar um aperto aqui, eu podia passar uma vontade ali, eu poderia desejar participar de um programa, de uma viagem, eu abria mão, aquela reserva para mim era intocável, era como se não existisse. Então, eu me acostumei a lidar com isso, né? E aí cada um tem seus motivos, pode ser que meu pai plantou exemplos assim, ou pode ser minha mãe, ou pode ser que por algum trauma, algum medo de depender, de precisar, né? Eu quis fazer dessa forma aí o meu modelo financeiro desde muito nova. Enfim, tô contando essas possibilidades aqui para vocês irem pensando, se você faz, por que você faz, se você não faz, por que será que você não faz, não tem esse conforto, essa tranquilidade, essa segurança, esse controle mental, porque é um controle mental, você saber que você tem um dinheiro parado e esquecer de deixar ele lá, aquilo não te incomodar, você não ficar lá tentado para tirar. Mas voltando aqui no ex-boyfriend, na história aqui do namorado. E aí esse namorado, gente, ele passou por uma situação lá de um boleto em atraso, uma pressão lá, acho que no trabalho, eu nem me lembro. Eu sei que ele tinha que pagar uma parcelinha, um carnezinho lá, e ele me pediu ajuda no sentido assim, de orientar, de saber o que ele fazia, quais seriam as consequências, de que forma que eu podia orientar. E eu vi que ele estava tenso, então assim, eu ajudei, eu orientei, né, eu aconselhei dessa forma o que ele podia fazer. E aí nessa mesma semana, né, de pagar esse boleto, ele não sabia se ele pegava com o pai ou se ele vendia alguma coisa, enfim, ele estava bem tenso, bem ansioso por esse boleto. E eu lembro que era um empréstimo, era um financiamento de alguma coisa. E aí nessa mesma semana, a gente aqui na minha casa, ele foi mexer em alguma coisa num armário, num maleiro que eu tenho assim de roupa de cama, presta atenção nessa história. E aí mexendo lá, ele se deparou com era até um saco, uma caixa de sapato, não sei o que eu guardava, que eu deixava lá R$2.000, ou sei lá, R$2.500, que fazia parte da minha reserva, né, ou de algum plano. Eu lembro que eu estava migrando alguns investimentos, então tinha hora que eu tinha que deixar um dinheiro em cash aqui em casa, coisa que não é normal, eu não deixo, mas estava aqui. Só que assim, como eu falei, pra mim, nem existe, sabe, esse dinheiro. E aí, gente, o que acontece? Olha como é que é a mentalidade da pessoa que não tem esse hábito, essa tranquilidade, esse modelo mental para ver dinheiro guardado ou parado, por isso que nunca tem, né? Por isso que inclusive entra em dívidas. Ele se revoltou, ele ficou indignado. Como assim? Você tem dinheiro parado aqui, você tem esse dinheiro todo guardado, todo? Pra ele que estava ali passando um aperto com um boletozinho pequeno, era muita coisa. Pra mim, aquilo era só uma parte da minha reserva, do meu planejamento e do sentido que faz, né, pra eu ter lá a minha migração de investimento. Vocês entendem, não entendem essa diferença que eu tô falando aqui? Mas assim, eu sei que a pessoa se revoltou, né? Então assim, tipo assim, não é justo você me deixar eu aqui pagando o meu boleto, do meu financiamento em atraso, no caso dele, sendo que você tem aqui mais de 2.000, daria para pagar com sobra. A pessoa confunde as coisas. Por quê? Porque a pessoa não está preparada para ver dinheiro parado. Ela acha que se não fosse eu, poderia ser o pai, né? Nossa, pai, mas eu sei que você tem dinheiro. Lembra a gente quando criança, que a gente pede alguma coisa para pai e mãe, e o pai fala, não posso, mas o pai fala que não tem dinheiro, que não pode fazer aquilo, né? Que não é prudente ele te dar aquele bem, aquele seu desejo naquele momento. Aí você fala, não, pai, mas eu vi dinheiro sim, tem dinheiro na sua carteira. É a mesma coisa. O pai tem, mas o pai deve saber que aquele dinheiro é para pagar as contas, é para o planejamento, é para o pensamento de futuro também. Então essa é a diferença, gente, do olhar de longo prazo, do olhar planejador, do olhar que está acostumado a fazer alguns sacrifícios, mesmo com dinheiro parado em conta, mesmo com dinheiro guardado no armário. Talvez se eu não fosse preparada também emocionalmente, eu ia me sentir mal de ter o meu dinheiro, o meu planejamento, sendo que ele estava passando ali uma situação temporária que ele precisava o quê? Aprender com aquele boleto em atraso, aprender com aquela falta de planejamento, e não que eu vou lá dar a solução para ele, porque eu faço os meus sacrifícios, abro mão de outras coisas
para ter o meu dinheiro reservado, que seja no armário aí naquela época, tá? Mas o sentido aqui, gente, é para ilustrar, para reforçar mesmo esse passo 1. E com certeza ele pensa assim, não é por mal, não é porque ele queria meu dinheiro, não é porque ele queria explorar a minha reserva, não. É porque na cabeça dele é injusto, na cabeça dele é inconcebível que uma pessoa tenha uma necessidade que não é uma necessidade, perceba, é uma má escolha, né? Se ele fez um financiamento, se ele está em atraso, se ele sabia que ia vencer, se não aconteceu um acidente, se ele não foi demitido, se nada trágico, nenhuma ruptura aconteceu, ele simplesmente não sabia se planejar. Mas na cabeça dele, na cabeça dessas pessoas que pensam assim, não só dele, é inconcebível que alguém, né, que convive com ele, que se relaciona com ele, tenha um dinheiro reservado e não tenha o direito, a obrigação de querer ajudá-lo lá. E a gente sabe, vocês devem estar me entendendo, que não funciona assim, nem com filho, nem com relação pai e mãe, nem com relação amigo, nem com relação marido e esposa. A gente não pode suprir, resolver uma irresponsabilidade de alguém, né, prejudicando os seus planos e tudo. Uma coisa é ajudar, é prestar um socorro, um help ali, se for realmente uma emergência, né? Mas a situação aqui não tinha nada a ver com isso. Mas eu me lembrei muito antes de colocar esse passo aqui, e esse passo é muito importante, as pessoas se acostumarem a ver o dinheiro parado. Vai surgir a tentação, vai surgir o convite para a festa, vai surgir o convite para a viagem, vai surgir a vontade de comprar aquela roupa, de trocar aquele carro, de trocar o celular. Seu dinheiro, a sua reserva, não tem nada a ver com isso. Vai surgir pedidos de ajuda, a sua reserva, que é importante, que está definida, que tem um objetivo para quem está se tornando um investidor, né, que você já sabe que começa pela reserva de emergência, ela não pode ser comprometida por essas circunstâncias, né? Esses fatos circunstanciais que vão surgindo, porque vai surgir a toda hora. Assim ninguém junta, assim ninguém se torna um investidor. Se para toda emergência, para toda circunstância, para todo pedido de socorro, né? Se para todo irresponsável, ou se para todo mundo que tem essa alergia de ter dinheiro aí que convive ao nosso redor, você for socorrer, com certeza você não vai se tornar um investidor. Foquem muito nesse passo número 1, tá? O ser humano, o cidadão, as pessoas, os homens, as mulheres precisam se acostumar. Tem que ser natural ver dinheiro parado, beleza? E é um jogo de disciplina, é um jogo de se tornar hábitos, né? É igual quando você quer emagrecer, você achar que você não pode ver comida, passar em frente a uma vitrine, você vai ter que se acostumar com aquilo. Se o seu plano, se o seu objetivo depois daquilo é mais importante, né? Que é a sua saúde, o seu peso, o seu bem-estar, beleza? Passo número 2 é tornar esse poupar, esse gerar sobras recorrente, constante e recorrente. Por quê? Eu sei que esse passo aqui talvez já pareça, tá vendo? Já tá indo pra parte mais técnica. Ela falou que ia falar algo assim, totalmente fora do padrão. Não, mas é assim. Por quê que esse poupar, né, e esse gerar sobras tem que ser recorrente? Porque não é para você fazer sobrar, colocar numa renda fixa ou comprar uma ação e parar. É para se tornar um investidor. E só vai ser motivante, só vai ser atrativo, só vai começar a te dar a sensação de que aquilo é bom, faz sentido, quando você começar a fazer recorrente, porque esse fator de novos aportes te ajuda o bolo crescer. Aí vai ficando mais empolgante. Se não, se você fizer uma vez e largar lá e achar que aqueles juros, aquela rentabilidade de renda fixa ou aquele papel de ação vai fazer o milagre sozinho, não. Seu cérebro vai te mostrar que aquilo não é nada atraente, não tem emoção, não tem engrenagem nenhuma te ajudando ali, e aí você vai desanimar, né? Porque vai aparecer o celular, a roupa, a viagem, o convite, você vai querer trocar. Os prazeres imediatos vão ser muito mais atraentes do que esse retorno, porque ele não está andando. Então, aporte recorrente, gerar sobras, beleza? Esse é o segundo passo. Terceiro passo aqui também, fora da caixinha, tá? Fora do formato. Desapegar de prazo, gente. Para de ficar pensando em prazo, em tempo. Nossa, mas 5 anos, 10 anos, eu vou investir na renda variável para 10 anos, 15 anos. Não, se tornar um investidor enquanto respira, enquanto estiver vivo, enquanto estiver construindo a vida financeira acompanha a gente para sempre. Então, quando você desprende dessa questão de prazo e percebe que aquilo é simplesmente enquanto você estiver vivo, a não ser que igual as pessoas falam, né? Ah, não, mas para que ficar pensando em juntar se eu posso morrer? Pode morrer? Pode, mas as chances de estar vivo também existe. E deixa eu te falar uma coisa, a chance de você não morrer é muito maior do que a de você realmente morrer. Essa possibilidade, essa expectativa de vida, além dela ser cada vez mais longa, né, a chance de você não morrer pensando assim, que dessa vida a gente não leva nada, caixão não tem gaveta,
Vamos viver o hoje. Para que ficar pensando em gerar sobras? Lembra do passo 2? Se a gente sabe nem se vai estar vivo amanhã, vai. Então pensa assim, ó, você já tem o quê? Já tem 30 anos? Nossa, mas eu já tenho 30 anos. Mas você ainda pode viver mais 70. Ah, mas eu já tenho 40. Já tem 40? Tá, mas você pode viver mais 60. Você tem mais da metade. Não, já tenho 50. Tá, mas pensa, esquece o fator tempo, você ainda pode viver mais 50. Então eu acho assim, desapegar desse fator do tempo, tira essa ansiedade, tira esse compromisso de ir até aquele prazo, de ir até aquele esforço. Não, é um hábito, vai fazer parte da sua vida. E além disso, te desprende de idade, não importa a idade. Ah, Flávia, qual que é a melhor idade para se investir? Olha só, a melhor idade para começar a investir tem uma só. Vamos ver se vocês adivinham. Qual que é a melhor idade para começar a investir? É quando você nasce. Agora, a segunda melhor idade para começar a investir, sabe qual que é? É exatamente a sua. É a que você tem hoje. Aliás, é a única que você pode fazer alguma coisa. A idade que você tinha ontem, você já não pode fazer mais nada. E amanhã, com certeza, você vai se arrepender. Daqui a um ano, você vai se arrepender de não ter começado agora. Então, a melhor idade para começar é exatamente a sua. Tá? Para quando? Até quando? Desprende desse fator tempo. Até quando você for dependente de uma vida financeira, né? É igual da nossa saúde, vai investir na sua saúde até quando? Para sempre, cada vez mais, inclusive, né? Conforme a curva vai mudando aí, tudo que você faz hoje pela sua saúde, você vai colher no futuro, mas você não pode chegar lá com 70 e simplesmente entregar o jogo e não cuidar mais. É uma manutenção, são gavetas da vida que a gente leva para a vida toda, graças a Deus, significa que a gente está vivo. Passo número 4. Passo número 4, sim, já é um passo um pouco mais prático. O que é? Então, olha só. Acostumou, ficou normal ver dinheiro parado, passou a gerar sobras recorrentes, é normal fazer sobrar um dinheiro na sua renda e desapegou do para quando, tirou das suas costas essa ansiedade de para quando que eu vou levar esse investimento. Calma que eu vou explicar o porquê de esquecer esse fator prazo e tempo, além também de deixar mais leve. Fez tudo isso? Então agora sim, vai abrir sua conta na corretora. É muito importante esse passo prático. É um passo que demonstra que você tomou a decisão de se tornar um investidor. É um passo que te tira da inércia. É um passo que te tira da zona de conforto dos bancões. E o mais importante, é um passo que abrir a conta na corretora desenvolve, atua a favor da sua inteligência financeira, porque você sai do universo dos bancões, que é ficar lá oferecer empréstimo, financiamento imobiliário, capitalização, seguro, cartão de crédito, cheque especial. Corretora, você vai ouvir, ler, se familiarizar só com os produtos de investimentos, tá? Agora, abrir a conta na corretora, onde, qual, qualquer uma, a que você escolher, a que você sentir que dá primeiro start aí, a que fizer sentido para você, a que você gostar da cara, a que você, de repente, já tem um banco digital, o Banco Inter, por exemplo, tem a sua própria corretora, a XP da Vida, a Clear, a Rico, a Modal, não sei, não opero em todas, não entendo de todas, mas enfim, você vai ter que dar esse passo e entender, né, o que você vai fazer lá. Todas têm taxa zero para renda fixa e algumas, todas elas cobram de forma diferente para renda variável, tá? Que é para a compra das ações. Mas aí, beleza, não drena energia nesse passo aqui, é simplesmente escolhe um cadastro e abre. Por enquanto, você ainda não vai comprar ações, você vai só se familiarizar com o universo das corretoras e isso vai atuar como um treinamento. Para quê? Para jogar um dinheiro lá? Não, para se tornar um investidor. Se tornar um investidor requer treinamento, requer etapas, beleza? Por quê? Porque é para se tornar, é para virar e não ter mais volta. E não começar a machucar, frustrar, falar mal dos investimentos, não ver sentido naquilo. Se tornar, gente, ó, pra você ver, é uma palavra em movimento, né? Se tornar requer mudança, transformação, tá? Por isso que eu acho que esse aqui é o vídeo talvez mais importante, mais vida real de todos mesmo, em um formato bem diferente aqui nos passos para se tornar um investidor, diferente de ficar falando de produtos, de regras, de imposto de renda, de alíquotas e de taxas, ok? Por quê? Porque eu estou preparando quem? A pessoa que está aqui, que vai executar os investimentos. Essa figura aqui é muito mais importante do que os produtos. Beleza? Então, abrir conta na corretora. Que dia? Hoje, agora, no momento que você se decidir, passou por esses 3 passos aqui, fez sentido, se conectou, fez esse esforço, gente, porque eu sei que é um esforço, tá? Se não tiver esforço, não vai ter mudança, né? Vai ter transformação, que é o mais importante. Passou por esses 3 primeiros passos aqui, que eu já reforcei bastante em cima deles, sim, vai abrir a sua conta na sua corretora. O cadastro é digital, é tudo gratuito. Você pode abrir até mais de uma para experimentar.
tá? Calma, são etapas, são preparos. Você ainda não é um investidor, tá bom? Se você tá partindo do zero, né? E aí, passo número 5. Então, passo número 5, sim, a gente fala muito aqui também, ele também já é um pouco mais padrão aqui, mais prático. Você vai começar a formar a sua reserva de emergência. Se você já tem a sua reserva de emergência, né, que é aquele colchão da tranquilidade, antes disso, gente, quer dizer, até formar a reserva de emergência ainda nem é investidor, tá? A carteira de investimentos começa a ser formada mesmo depois da reserva de emergência. Por quê? Porque é ela que vai te blindar, né? Vai blindar o seu emocional, vai te proteger de altos e baixos, vai te proteger de dívidas, vai proteger você e sua família de imprevistos, de momentos que você vai ter que ir lá e realmente resgatar, recorrer a um recurso totalmente disponível. É para isso que serve a reserva de emergência. Sem isso, o investidor nunca vai estar tranquilo ou seguro para seguir o plano dele, porque emergências acontecem, né? E aí, o seu imprevisto vem quando? A sua emergência vai chegar quando? Você não sabe a sua, eu também não faço a mínima ideia da minha. Ninguém sabe. Por isso que tem que ter essa reserva de emergência, esse colchão da tranquilidade, do sono tranquilo. Então, se você já tem uma reserva de emergência, o que você faz? Cuida bem dela. Se você não tem, a gente volta lá no passo 2 da grana sobrar. O que você vai fazer? Olha, você ganha 10x. Eu não sei quanto que é seu salário, sua renda, seu prolabore, suas comissões, mas você ganha um todo, você ganha 10x. Dos 10x que você ganha, você vai viver com 9x. Só isso. Você vai viver a vida do jeito que você quiser, no padrão que você escolher, no formato, no estilo de vida que faz sentido para você. Mas você vai isolar 1/10 do que você ganha e vai formando esse colchão. Se você conseguir fazer um esforço maior, claro, mais rápido. E aí você se esforça para fazer de 3 a 6 meses. 3 meses já é bem confortável, tá? 3 meses já é um bom plano para você ter do seu custo de vida. Quanto que custa você e sua família? Custa 5 mil reais? Então faz um esforço para ter 15 mil reais, exemplo, né? Para esse padrão de família de 5 mil reais, reservado como colchão da tranquilidade. Também é uma reserva intocável, mas é aquela que você vai acessar quando surgir um imprevisto ou uma manobra, alguma mudança brusca aí na sua vida financeira, na sua vida como um todo, tá? A reserva de emergência é um estágio indispensável para se tornar um investidor. Como toda carreira, não tem que passar pelo estágio ou pelos cargos ali administrativos até chegar ao cargo de diretoria. Sim, a reserva de emergência, eu sempre repito aqui, eu amo essa analogia. Enquanto o carpinteiro constrói a casa vai construindo um novo carpinteiro, vai lapidando aquele profissional. Enquanto o antigo pagador de contas constrói a sua reserva de emergência, é essa reserva de emergência que está construindo um novo investidor. E lembra, para construir a reserva, a gente volta lá no passo 1, olha que maravilhoso. Para construir a reserva de emergência, você vai ter que se acostumar a ver a grana sobrando, acostumar a ver dinheiro parado. Você vai ter sim que já pensar diferente quando as tentações, os convites, as propostas, os desejos de consumo surgirem, que aquele dinheiro lá é para sua reserva. Tá vendo como que constrói? Uma coisa vai lapidando, vai te ajudando, te preparando para as próximas. Isso é se tornar um investidor, que é muito diferente de começar a investir, beleza? Passo número 6 agora. Aqui nessa etapa número 6 é para descomplicar essa questão, esse universo, essa indústria de produtos de investimentos. Pensa assim, olha, existem duas formas de se investir. Investir na renda fixa e investir na renda variável, tá? Renda fixa são produtos que você conhece o prazo, tem uma rentabilidade combinada, atrelada a diferentes tipos de índices de correção, vamos falar assim, desses juros, e você consegue estimar um prazo para mexer, você consegue combinar um prazo. Por isso que a gente fala que ela é um empréstimo, porque olha só, você coloca o seu dinheiro na mão de alguém, e esse alguém aqui, quero que vocês pensem em dois alguém, em duas entidades. A entidade banco, que são os CDBs, as LCIs, produtinhos aí bancários, de renda fixa, ou a entidade governo. No governo se chama Tesouro Direto, tá? Tudo isso é renda fixa. E tanto nos bancos, na entidade bancos, quanto na entidade governo, na renda fixa, a gente empresta o nosso dinheiro para eles. Eles têm lá outras 3 modalidades de produtinhos atrelados, lembra? A uma forma de corrigir, de rentabilizar, que pode ser o CDI, pode ser o IPCA mais uns jurinhos, IPCA é a nossa inflação, ou um pós-fixado, né, que é um juro solto aí, também de acordo com a Selic. Só isso tudo é renda fixa. Tem mais nada que você tenha que saber, eu juro, sobre renda fixa até aqui nessa etapa, tá bom? E aí a outra modalidade é a renda variável. O que é renda variável? São produtos de ações negociados na bolsa de valores. Então é só isso que você precisa saber por enquanto. E mais importante, já que a gente acabou de passar aqui pelo passo da reserva de emergência, adivinha onde fica a sua reserva de emergência?
Claro, na renda fixa, num lugar que você sabe o prazo, sabe quanto que vai mexer e precisa dela totalmente disponível. Então, a reserva de emergência vai estar num produto de renda fixa sempre com liquidez imediata. Guarda só isso. A melhor rentabilidade possível, mas o foco aqui não é render, é te proteger. Então, a melhor rentabilidade, uma rentabilidade honesta, né, pelo menos 100% do CDI, você já deve ter ouvido falar sobre isso, e liquidez imediata. O acesso é mais importante do que a rentabilidade, desde que esteja pelo menos protegido da inflação, né? Por isso que eu falo que é uma rentabilidade honesta. Tá vendo, gente? É só isso que vocês precisam saber até aqui para formar a reserva e para saber que existe sim renda fixa e renda variável. Pronto, você já sabe tudo do universo dos investimentos. Descomplica, simplifica, beleza? Passo número 8, então. Agora sim, você vai continuar investindo em conhecimento, né? Então agora eu já até aprofundei um pouco aqui no passo 7. Você já sabe quais são as opções, que tem renda fixa e renda variável, e você também já abriu conta na corretora, não já? Então ali você vai se familiarizando, né? O que é renda fixa, quais as opções que tem. Você tá vendo que por lá você pode disponibilizar o seu dinheiro para alguns bancos que aparecem lá através do CDB. Quanto que está rendendo isso aqui? Que prazo? Por que quando eu coloco prazo para 2021, exemplo, daqui a um ano, ou para 2025, a rentabilidade muda? Me parece que para 2025 rende mais. Por que será? Claro, não tem almoço de graça, você está combinando um empréstimo de forma que o seu credor, que no caso é o banco, demora mais tempo para te devolver. Então, ele tem sim que te pagar uma rentabilidade melhor. Você vai vendo sentido nas coisas, tá? É só assim que se torna mesmo um investidor recorrente e que não se traumatiza, que vê sentido no que está fazendo. Então, esse passo número 8 é continuar investindo em conhecimento, se fazer perguntas, né? Então, tem a entidade governo, tem a entidade banco e no Tesouro Direto. Deixa eu baixar aqui no meu celular o aplicativo do Tesouro Direto e ver as opções que tem lá, que o governo topa pagar pelo dinheiro que eu empresto para esse governo utilizar. E entre bancos e governos, qual que será que é mais arriscado e qual que será que é mais seguro? Qual que tem mais chance de quebrar? Os bancos ou o governo, a entidade soberana, governo, né? É claro que o governo é o menor risco possível. Então, continuar investindo nesse conhecimento, se fazer perguntas, se familiarizando com isso. Um aplicativo do Tesouro Direto, fuçar na corretora lá e ver os tipos de prazo, os tipos de rentabilidade, que tem correções diferentes, né? Como eu falei lá no passo 7, tem tal do IPCA, tem o CDI, que é o próprio juros, a própria referência em cima da taxa Selic, tá? Passo número 8 é simplesmente respirar, dar um passinho para trás, abrir mais sua mentalidade, deixar entrar novas informações, porque até aqui você já fez muita coisa, beleza? Continuar sempre investindo em conhecimento. Você já sabe que existem esses dois universos, renda fixa, renda variável, e até aí então você já começou na renda fixa, claro, porque lá é sua reserva de emergência. Passo número 9 agora já é um exercício de renda variável. Olha que legal, um exercício. Por quê? Porque eu estou te preparando para se tornar, te construindo como um investidor ricamente, tá? Qual que é esse exercício? Já tem cadastro na corretora, você já vem formando aí a sua reserva de emergência, né? Utilizando os produtos de renda fixa, a plataforma de renda fixa, comparando lá a sopa de letrinhas lá, sabendo que tem também a opção Tesouro Direto, que é um pouco diferente, as rentabilidades são diferentes, os prazos são diferentes que o governo topa te pagar, porque afinal de contas o governo é soberano. Quem vocês acham que topa captar mais, o governo ou os bancos, né? Te pagando melhor? Claro que são os bancos. O tipo de segurança, de risco também é diferente, a gente já falou aqui. Então, nesse exercício aqui de renda variável, você já tem a conta na corretora e aí depois de todo esse estágio agora, o que vocês vão fazer? Você vai abrir o seu home broker, você vai clicar lá e vai ver que tem um home broker, toda a corretora, toda a plataforma tem. O que é home broker, Flávia? Lá vem esses nomes difíceis, complicados aí. É o sistema que operacionaliza toda a parte de renda variável. Para se comprar renda variável, para se comprar ativos na bolsa de valores, utiliza um sistema, gente. É só um nome para uma ferramenta, tá? Como se fosse um joguinho lá mesmo que você entra e vai comprar e vai tomar suas decisões. É simplesmente uma ferramenta, uma plataforma. Não tem nada de complicado. É até interessante, você vai desenvolver aí mais um passo da sua mentalidade. Então, home broker é só o nome do sistema. E aí o exercício é abrir, olhar, entender e pensar assim, então é isso. E aí no home broker vocês vão ver que vocês têm a chance de montar o que a gente chama de book. O que é um book? É como se fosse um álbum de fotografias daquelas empresas que eu quero acompanhar. Então você coloca essa aqui que você quer ver, uma outra aqui, coloca lá 3 a 5 papéis que você gostaria de acompanhar, de ver como que funciona. Então olha só, é um exercício, é por enquanto um simulador.
Segura esse dedinho que não é para comprar nada, tá? Mas você vai se fazer essas mesmas perguntas. Se eu fosse comprar, se eu fosse me tornar sócio, de qual empresa que eu gostaria, que eu me sentiria confortável, com o mínimo de conhecimento possível para eu me tornar sócio? E aí vocês vão pensar aí em alguns nomes. Então pensa nessas empresas, monta lá o nome dessas empresas. Eu vou colocar aqui alguns nomes totalmente aleatórios até certo ponto. E aí eu vou pedir para o meu querido editor escrever aqui os tickers, tá? O que são os tickers? É a nomenclatura, é o código que cada empresa, que cada ação, que cada papel tem na bolsa. É o código de negociação que cada empresa dessa usa. E todos têm 4 letras e um número, tá? Então, vou pedir, cada uma dessas empresas que eu for falando, vou pedir meu editor para colocar para vocês aqui o código. Para quê? Para vocês montarem o seu book lá dentro do seu home broker, né? Dentro lá da sua ferramenta de avaliar ações de comprar ou de vender. E aí eu vou te falar onde é que a gente vai chegar. Olha só, não é para comprar, é para sentir a bolsa. O que vocês vão fazer? Então, olha só quais são os nomes. Olha, por que eu falei que não é tão aleatório, tá? Não é sugestão. Tem papéis desse aqui que eu até tenho, tem empresas dessa aqui que eu vou falar que eu nunca teria, tá? Que para mim são uma porcaria de empresa e de papel, mas são segmentos que vocês, todos vocês aí conseguem enxergar. Isso é o mais importante do exercício neste momento. Então, olha só, vocês vão colocar aí, ó, Itaú, código dela aqui, Banco do Brasil, Banco Inter, Magazine Luiza, Lojas Renner, lembra que foi o início aqui de todo o post com a pergunta da seguidora? Petrobras e Azul, companhia aérea. Por que eu coloquei essas empresas, gente? Coloquei 3 bancos, né? Magazine Luiza, que é uma varejista, Lojas Renner, varejista também de roupas, Petrobras e companhia aérea Azul, porque eu tenho certeza que todos vocês conhecem um pouquinho, ouviram falar, já voaram, já entraram, já compraram, né? Abastece aí nos postos de gasolina. Conhece esse negócio um pouco, né? Tem conta corrente em um desses bancos. É só para você começar a observar. O exercício é um exercício de observação. Então, na hora que for montar o seu book, vocês vão escolher. Eu coloquei 3 bancos, pega um desses bancos que você se familiariza, que você se sente mais confortável, faz mais sentido. Pega o banco que você mais gosta ou o banco que você tem conta e monta lá no seu book, no seu home broker, pega o código desse que a gente deixou aqui, né? Que é o ticker da ação. E monta lá só para acompanhar, beleza? E aí pega um outro aí que você gosta, Magazine Luiza, ou Lojas Renner, ou Petrobras, pra você imaginar o que acontece com uma Petrobras, uma companhia aérea como a Azul. Pega isso e monta. Eu coloquei uma Ambev aqui também, eu esqueci. Então, se você é um tomador, um cervejeiro, coloca uma Ambev também, que você vai gostar de acompanhar, de ver o que acontece, né, com esse universo, com esse conglomerado cervejeiro aí, que é a Ambev. Aí você vai colocar e vai abrir o home broker lá com o seu bookzinho lá, simulador, né, com o seu bookzinho experimental lá de papéis que você consegue enxergar aquelas empresas. Você não sabe os números, não sabe se ela dá lucro, não sabe exatamente em que momento que ela tá, se ela tá endividada, mas você consegue enxergar um negócio, aquele negócio existe para você, ele faz sentido, tá? É um exercício, lembra? É um simulador. Montou lá seu bookzinho no seu home broker da sua corretora, aí você vai começar a observar. Então você anotou lá dia 1 do exercício, o Banco do Brasil estava custando tanto, né? Que você vai ver que isso é automático. Abriu o home broker, montou seu book lá, sua caixinha lá, sua fotografia de cada um dos papeizinhos, você vai ver o que está acontecendo com o Banco do Brasil. Aí anota lá no dia 1, né? Vamos supor, segunda-feira, Banco do Brasil estava, sei lá, 30 e poucos reais. Banco Inter estava X, Magazine Luiza estava 90 reais, a Companhia Azul estava X reais, Ambev estava tanto. O que eu faço com essa informação? Nada. Anota, fecha o home broker e vai viver sua vida. Daqui a 2 dias você abre de novo, aí você já vê e fala, olha, Banco do Brasil tá vermelhinho, tá caindo, Magazine Luiza tá subindo, Lojas Renner que eu anotei aqui tava tanto, tava 40 reais, agora tá 25, o que aconteceu com Lojas Renner? É só para sentir, né? Então vamos supor, Lojas Renner aqui que eu sei de cabeça o preço, tava 40 reais, agora tá 25 reais, e aí, se eu tivesse colocado 1.000 reais lá, se eu tivesse comprado 100 ações, né, 1.000 reais, se eu tivesse comprado 100 ações lá, a 40 reais, teria colocado 4.000. Se caiu para 25 reais, eu teria hoje 2.500 reais. Como que eu me sinto? Como que eu me sentiria? É esse o exercício. Você vai abrir aí o home broker, anotar esses papeizinhos que você conhece. Mas e Lojas Renner, por exemplo? O que será que está fazendo ela cair?
Como que estão os shoppings nesse momento? O que será que ela está enfrentando? Será que a Loja Zerrin está quebrando ou está passando por um momento de dificuldade justificável, né? Em função aí de uma pandemia? Não sei, tá? Petrobras, o que está acontecendo com a Petrobras? Está subindo, está caindo? O que o governo está falando? Não importa, gente. São nomes que são mais fáceis de você explicar ou entender o que possa estar acontecendo, seja para cima ou para baixo, e mais importante, como que você se sentiria. Você ia deixar de continuar com essa empresa porque ela está passando por algum momento, ou se ela subiu muito, você ia ter vontade de sair? É para você se entender, tá? Antes de entender a empresa. Esse é o passo número 9, esse exercício riquíssimo de renda variável. Faz isso aí por uns 3 dias, por uns 4 dias. Não compra, tá? Vocês estão repetindo aqui várias vezes. Se alguém comprar, é por livre risco e total responsabilidade sua. Estou te passando aqui um exercício, um passo a passo educativo e totalmente didático para você se tornar um investidor. Eu não quero que você se machuque, se frustre ou faça bobagem logo na sua primeira experiência. Então tá reforçado aqui com todas as letras. Eu tô te dando esses nomes, esses tickets para você se exercitar depois de todos esses passos. Chegou aqui. Esse aqui é o mais fácil, tá? Fazer isso aqui com certeza é o mais fácil. Todos os outros por trás deles aí, com certeza, são os mais desafiadores. Não quer dizer que é difícil, mas se é uma transformação, né? Uma transformação que vem para ficar, exige sim um esforço e uma decisão de se tornar um investidor. Então agora sim, o passo número 10. Passo número 10 agora, olha só. Você vai desenhar um plano. Você vai pensar num plano. Olha como você já está até pensando diferente. Você agora já tem planos. Olha só, você chegou até aqui, né? Então, se hoje você consegue reservar 10% dos seus 10x, né? Um desses 10x aqui, você reserva dos seus ganhos de forma consistente, né? Aí vamos supor que seu objetivo, o que é um plano? É imaginar dentro da sua realidade, da sua renda, né? Eu não conheço a renda, não conheço seu padrão de vida, não conheço sua idade, mas vamos imaginar aqui que seu objetivo seja, né, como iniciante, de ter aí, sei lá, um dia uns 20 mil reais, né, para quem está partindo do zero. E aí vamos supor que os seus, naquele exemplo que eu dei lá de 5 mil reais, como se fosse um padrão de vida, uma família que vive com 5 mil reais, que ganha 5 mil reais, se essa família guarda 10%, ela junta então 500 reais todo mês, né? Seu objetivo como iniciante, né, como esse investidor que vem se lapidando aí, seja formar um montante de investimento de 20 mil reais, então pensa assim, olha, com a cabeça que você tem hoje, com esse entendimento que você tem hoje, com tudo isso que a gente construiu aqui até essas etapas, você vai pensar no seguinte: eu me imagino confortável nesses 20 mil reais, tá? Olha lá para o foco, olha para o seu farol, para o seu objetivo. Seu objetivo é ser hoje, não sei com que prazo, até então essa primeira etapa, um investidor de 20 mil reais. Exemplo, eu me sentiria confortável, faz sentido para mim esses 20 mil reais ter qual proporção entre renda fixa e renda variável? Lembra, só existe esses dois, tá? O universo do investimento se resume em renda fixa e renda variável. Talvez eu sou uma pessoa que eu ficaria com 50-50. Metade, então, na renda fixa, metade na renda variável. Então, meus 20 mil, quando eu chegar lá no final, vai estar lá 10 mil reais em renda fixa e 10 mil reais na renda variável. O que você tem que fazer agora? O que você tem que imaginar agora? Olha só, esses 500 reais que você está poupando, que você está gerando de sobras aí de forma recorrente, depois da reserva de emergência, você já vai começar a distribuir eles dessa forma. 500 reais, 250 reais na renda fixa, 250 reais você já vai aprofundando, estudando, experimentando mais a renda variável, né? Porque você já enxergou a sua carteira como um todo. Você já sabe que esses outros 10 mil aqui, que é a metade da sua carteira aí desses 20 mil, pode oscilar, né? Essa outra metade não, que é os 50%, você quer deixar na renda fixa justamente porque é importante essa metade estar mais segura, estar protegida. Você não quer contar com ela para o risco. Em compensação, os primeiros 10 mil, você sabe que é sem prazo, né? Esquece o fator tempo, é sempre sem prazo investir. Beleza? Não, eu entendi, eu acho que a minha capacidade de poupar, ok, é 500 reais, mas eu fico confortável talvez com 70% na renda fixa, 30% na renda variável. Então, eu consigo enxergar os meus 20 mil, 70%, eu consigo enxergar esses meus 20 mil lá na frente com 14 mil na renda fixa, de forma que eu saiba o ganho, que eu conheça o prazo, que eu conheça a liquidez e que não esteja expondo tanto a risco, e os outros 6 mil, tudo bem, na renda variável. Pode oscilar, pode ir para cima, para baixo, pode ter volatilidade, as empresas podem enfrentar momentos difíceis,
assim fica confortável para mim, 70-30. Então, e o que você vai fazer se você chegou nessa conclusão desse objetivo fictício, né, ilustrativo aí de 20 mil reais? Os seus 500 reais, lembra que nesse exemplo também a sua capacidade de gerar sobras, de poupar é de 500 reais, esses seus 500 reais, você vai começar a construí-lo dessa forma, 70-30. Então, 350 reais todo mês você aloca nas suas escolhas de renda fixa, os outros 150 reais você vai alocando de forma recorrente, cuidadosa, investindo cada vez mais em conhecimento, entendendo o que você está fazendo. Lembra do exercício lá de renda variável, de abrir o home broker e ver que todo dia vai mudar? Os 150 já começa a fazer as suas escolhas naquelas empresas que você gosta, que faz sentido para você, que você foi se tornando cada vez mais íntimo dessas empresas. É justamente intimidade a palavra, porque você vai ser sócio dessas empresas. Você não pode virar as costas e sair porque num dia ela está caindo, não é? Não é assim que você vai ser um bom sócio, né? Um bom parceiro. Sociedade é uma coisa de longo prazo, beleza? Então, esse é o passo número 10, é você pensar numa proporção de uma carteira de investimentos. Eu falei tudo isso aqui mastigadinho para você pensar assim no seu objetivo, né? Ficou bem, talvez bem didático, assim, se você quer ter 20 mil daqui a algum tempo, eu não sei, de que forma que você distribuiria, lembrando que são 2 produtos só, de que forma que você distribuiria essa carteira entre renda fixa e renda variável que fique confortável para você, para sua idade, para os seus planos, se você tem filhos, se você quer casar, se você quer viajar, ou se não, se é muito novo e seu dinheiro lá é para realmente nem ver, se não depende disso, sabe? Então pensa nisso, qual que é a proporção? Eu falei 50-50, pode ser 70-30, pode ser 80-20, pode ser 60 renda fixa com 40 renda variável ou vice-versa, beleza? É essa proporção, porque isso vai determinar o que você vai fazer mês a mês, né? Se você vai poupar 100 reais, 1.000 reais, 2.000 reais, é dessa forma inicial que você vai definir essa distribuição do que você faz, onde que você vai alocando essa sua valiosa reserva. Foram muitos passos, são muitos exercícios, eu sei, anotem, coloque aí, né? Vai eliminando um por um o que fez sentido para você e depois compartilha aqui comigo, tá? Se você agora já se enxerga mais familiarizado com o que é se tornar de verdade um investidor, né? Eu falei que seria completamente fora da caixinha, um formato aqui que eu mesma nunca falei, nunca vi ninguém falando, mas eu espero que te dê essa sensação de que é possível para você sim, desde que você queira se tornar a pessoa que vai executar um plano e fazer bem as suas escolhas de investimentos. E até o próximo vídeo.